Gálatas 4, do 1 ao 7, por favor. Quem tá lá atrás tá me ouvindo? Sim. Gente, eu vou ir sem, tá? Porque esse fio aqui não vai dar certo, eu vou cair. Com certeza eu vou cair. Continua. Gálatas 4, a gente vai ler do 1 ao 7. Vai dizer assim: digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios, até o tempo marcado pelo pai. Então também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. Repita isso muito forte comigo. Assim vocês não são. Assim vocês não são mais escravos. mais escravos. Vocês são filhos. Vocês são filhos. Amém. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Amém, gente. Eu gosto muito desse texto. Então, antes de eu começar a ministrar aqui, eu estava conversando com a Juliana Gregório essa semana, acho que foi terça-feira. A gente estava conversando sobre os varões da igreja. A gente estava conversando e em uma brincadeira a Juliana virou pra mim e falou assim: Amanda, o problema desses meninos da igreja é que eles são muito infantis. Ela falou brincando, mas gente, essa é uma realidade nossa que hoje eu não estou falando só dos homens, eu estou falando das mulheres também. Nós estamos lidando com uma igreja, nós estamos lidando com uma circunstância de pessoas infantis, de pessoas que não têm maturidade ainda. Essa é a realidade que nós temos enfrentado. Você que é mulher, você já escutou algum cara virar pra você e falar assim: eu não sou moleque não, sou homem. Falou isso, minha filha, desconfia que aí tem coisa. Porque ele tem uma necessidade de se autoafirmar maduro, tem uma necessidade de se autoafirmar suficiente. Acho que não vai me permitir não usar o microfone. Então ele tem uma necessidade de se afirmar grande, de se afirmar com consciência, de se... Então, toda vez que a pessoa fala... Gente, eu já escutei isso. Falou isso pra mim, eu já desconfio. Por quê? Nós estamos vivendo uma realidade de pessoas que querem ter responsabilidades, mas não querem ter maturidade. Por que eu tô falando isso? O texto que a gente leu, escrito pelo apóstolo Paulo, Paulo estava escrevendo a igreja de Galácia, a igreja dos Gálatas. E ele vai escrever essa igreja porque ele fica sabendo que alguns judeus tentam encontrar com essas pessoas e tentam tirar aquilo que era ensinamento de Paulo. Paulo começa a ensinar aquela igreja por causa do ministério dele. Ele abre aquela igreja e ele conquista aquela igreja. Então ele fica sabendo que judeus tentam tirar aquilo que ele tinha ensinado para os galácios, para os gálatas. Então ele fala isso para essa igreja, porque na mente dele ele começa a escrever isso a essa igreja, porque algumas pessoas começam a falar isso para... Algumas pessoas começam a falar que era através da lei que eles seriam salvos. Ela vai fazer, ela vai fazer. Que isso? Deus honra. Tá funcionando? Agora... Gente... não, agora eu tô nojento. Parou. Obrigada. Então, algumas pessoas começam a escrever, a falar aos Gálatas que eles seriam salvos através da lei, que eles seriam salvos através do cumprimento da lei. Mas Paulo então vem para mudar essa teologia, vem para mudar essa mudança, esse pensamento, através do livro de Gálatas, Coríntios e através do livro de Romanos, onde ele vai transformar a ideia das
em que elas vão passar a ser salvas através da fé de Cristo Jesus, que Ele é o seu Salvador e que Ele te libertou. A partir do momento que você acredita nisso, Deus te dá o direito de se tornar filho dele. Então é essa a ideia, esse é o pensamento, essa é a palavra que Paulo começa a dar a essas pessoas. Mas então começa a vir os judeus e começam a mudar isso que Paulo tinha escrito. E começam a mudar essa realidade e começam a querer tirar o pensamento que Paulo tinha colocado sobre a vida deles. E então ele vai dizer, vai dar algumas características sobre o que é ser filho. Porque ele vai ensinar que através da sua fé, através de você acreditar que Cristo é o seu Salvador, você será salvo. Então, ele vai comparar aqui filhos com escravos. Ele vai comparar aqui pessoas que verdadeiramente têm o direito de se tornarem filhos de Deus com pessoas que ainda não reconheceram que ainda são criaturas. E por que eu estou falando disso aqui? Muitas pessoas são escravas sem perceber que são escravos. O pior escravo é aquele que acha que é filho. O pior escravo é aquele que não sabe que é escravo. É aquele que pensa que é filho, é aquele que pensa que é liberto, é aquele que pensa que já conseguiu conquistar as coisas na sua vida, quando você está cego. E não é isso que Deus tem para você. O que Deus tem para você é que você seja livre. E por que eu estou falando isso? No primeiro texto que a gente leu, versículo 1, vai comparar um filho herdeiro, sem maturidade, com um escravo. A Bíblia está colocando uma pessoa que é filha de Deus, que não tem maturidade, no mesmo nível de um escravo. Você está me entendendo aqui? Amém. A mesma pessoa que tem o direito de se tornar filha de Deus, está no mesmo nível de um escravo, porque ela não tem maturidade, porque ela não tem entendimento, porque ela ainda é uma criança espiritualmente falando. Eu não estou falando humanamente, claro, até porque se for aqui, a maioria é jovem, incluindo eu no caso. Espiritualmente falando, eles estão no mesmo nível. Porque quando eu me torno uma pessoa madura diante da presença de Deus, eu vou começar a ter responsabilidades. Quando eu começo a ser uma pessoa madura diante da presença de Deus, isso vai atrair para mim responsabilidades. E uma dessas responsabilidades são os dízimos e as ofertas. Se você ainda não entendeu que isso é uma responsabilidade na sua vida, você ainda não entendeu que você é filho. Uma coisa que aconteceu com a Natália, minha discípula, ela nem está aqui hoje. E teve um dia que ela queria ir lá no Nicolas Ferreira. Ele veio aqui em Juiz de Fora, ele foi lá na Ibrem. E ela falou comigo que ela queria ir e tal, que não sei o quê, que tinha um pessoal da igreja que ia e tal. Gente, não sou contra, inclusive eu amo o Nicolas, se eu pudesse eu casava com ele, entendeu? Mas é só porque ele não tem oportunidade, entendeu? Se eu tivesse, casaria com ele sim. Inclusive encontrei com ele em BH, tirei uma foto com ele, postei no Instagram. Mas ela queria ver ele e ela falou que algumas pessoas aqui da igreja iam e tal. E eu falei com ela assim, Natália, deixa eu te falar uma coisa. Você já viu alguma das pastoras da nossa igreja em dia de culto e em culto em outra igreja? Por que eu estou falando de pastor? Porque ela é pastor em treinamento. Então eu tenho que olhar, a minha referência tem que ser aqui aonde eu quero chegar. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Então eu falei com ela, você já viu alguma pastora da nossa igreja em dia que tem culto aqui e em culto de outra igreja? Perguntei para ela, você já viu? Ela falou, não. Então, não é uma coisa que eu faria. Se eu fosse você, eu não iria. Por quê? Por causa do seu nível, por causa da sua responsabilidade, vão ser cobradas certas coisas de você que não vão ser cobradas de outras pessoas. Por causa do seu cargo, vão ser cobradas certas atitudes, certas posturas de você que não vão ser cobradas de outras pessoas. E eu falei, olha, eu não vou te obrigar, porque eu não mando na sua vida, você é livre, né? Você é filha de Deus, você é livre, mas se eu fosse você, eu não iria. E ela não veio. Ela não foi, ela ficou aqui na igreja, graças a Deus. Falei, eu tava testando ela, falei, graças a Deus, passou no teste, ela ficou aqui. Por quê? Quando eu começo a ter um entendimento de que eu preciso amadurecer diante da presença de Deus, eu ainda não tenho certas responsabilidades na minha vida, talvez porque você ainda não tem maturidade. Talvez certas coisas que Deus tem pra você, pra colocar como responsabilidade na sua vida, Ele não colocou porque você ainda não tem maturidade. Ele não colocou porque você ainda não tem o entendimento para fazer. Porque você ainda não tem a responsabilidade de fazer. Uma pessoa que verdadeiramente se diz filho de Deus, ela dizime a oferta, gente. Uma pessoa que tem a maturidade de entender que isso é mandamento, quem não tem maturidade não entende. É mandamento, eu preciso cumprir. Você vai falar isso pra uma pessoa que é nova na fé, ela vai olhar pra sua cara e falar, e
O que eu tenho com isso? Por que isso tem a ver? Então eu preciso amadurecer na minha fé, mas qual que é o problema? Hoje nós vivemos em uma realidade que as pessoas não veem que são escravos. Hoje nós vivemos em uma realidade em que as pessoas não veem que elas não têm maturidade. Em que as pessoas pensam que porque eu estou em determinado nível eu não preciso mais crescer, eu não preciso de crescimento, eu já sou um teólogo, eu já escutei Bíblia, eu já sei isso, eu já sei aquilo, e eu já estou pronto, e eu já cresci. Eu estava até falando disso hoje na célula. Por quê? Eu cheguei a determinado nível, então eu não preciso mais avançar. E é essa cegueira que faz com que você continue sendo escravo. E essa cegueira de pensar que você já chegou aonde você precisa chegar, que você já conquistou o que você precisa conquistar, faz com que você continue sendo escravo. Porque você não vê que você é imaturo, espiritualmente falando. Porque você acredita que você é filho, porque você acredita que você já é liberto, que você acredita que você já conquistou tudo que Deus tem pra você. Ano que vem a gente vai começar a viver um ano de crescimento. A gente vai viver um ano profético de crescimento. E só não está buscando agora o crescimento quem já acredita que já cresceu, quem acredita que já avançou, quem acredita que já conquistou, quem acredita que está em tão elevado nível espiritual que não precisa mais buscar o crescimento, que não precisa mais buscar o amadurecimento. Então, para eu não me prolongar aqui, que eu já me prolonguei bastante, você precisa reconhecer que você precisa de um amadurecimento. Eu não posso reconhecer isso por você. Eu vejo, mas se você mesmo não reconhecer, você não vai buscar esse crescimento. A palavra de Deus diz que uns plantam, outros regam, mas só Deus dá o crescimento. Mas só Deus pode fazer com que você cresça, mas o seu papel é plantar. O seu papel é plantar para que então Deus faça com que você cresça. E para isso você precisa reconhecer que você é filho. E se você é filho, se você entendeu que você é filho, você verdadeiramente foi liberto, vão ter responsabilidades que você precisa cumprir. Vão ter papéis, vão ter coisas que você precisa fazer porque você é filho. Vão ter encargos que você precisa cumprir porque você tem maturidade para cumprir. Gente, quem não gosta de compromisso, quem foge de compromisso é criança. Quem não aceita a responsabilidade é criança. Você coloca uma responsabilidade grande na vida de alguém que você sabe que é criança, você põe numa... Imagina Bebel, Abraãozinho, você ia colocar, olha, eu te dou uma obrigação, você tem que fazer tal trabalho pra mim. Você não faz isso, por quê? Porque é uma criança. Do mesmo jeito, Deus tem bênçãos que Deus ainda não liberou na sua vida. Porque se Ele colocar na sua mão, você vai destruir, porque você é infantil. Talvez uma oportunidade de emprego que Deus ainda não colocou na sua mão, que Deus não vai fazer enquanto você não amadurecer. É impossível uma pessoa ser grande espiritualmente e não amadurecer humanamente falando. A maturidade espiritual te leva para uma maturidade humanamente. Eu começo a ver as coisas de uma forma diferente. A minha mentalidade muda, a minha forma de pensar muda, a minha forma de agir muda. Então, enquanto isso não mudar dentro de você, enquanto você não reconhecer que você precisa amadurecer, essas coisas, tem coisas que Deus vai liberar para sua vida que Ele não vai liberar. Coisas que Deus poderia fazer na sua vida que Ele não vai fazer. Enquanto esse amadurecimento não ocorrer na sua vida. Então eu queria que você separasse agora a sua oferta. Mediante disso, se você reconhece que você ainda precisa de um amadurecimento e que você ofertasse por você, igual a gente está sendo ministrado no culto de domingo, eu não sei se você estava aqui, mas nós fomos ministrados sobre fazer uma oferta de agricultor. Fazer uma oferta não porque a terra precisa, mas fazer uma oferta porque você precisa. E eu queria que hoje você ofertasse porque você precisa amadurecer espiritualmente. Eu gostaria que hoje você fosse movido a ofertar porque você reconhece que você não chegou ao crescimento que Deus tem para sua vida, que você ainda precisa amadurecer, para que então Ele coloque as bênçãos na sua vida e você deixe de ser escravo. Amém? Amém. Pode passar o ofertório, você que precisa de maquininha, tá com a Aleph aqui a maquininha, tá com quem mais? Tá com a Ana Luísa a maquininha. Se você for fazer Pix, tem o Pix aí indicando no envelope.
37, tem muitas delongas, né? Falar uma palavra que é difícil, porque o nosso tempo está escasso. Gênesis 37, verso 1. Estão de todo mundo bonitinho, de amarelinho. Não tem a mais blusa do Brasil, gente. Vou comprar uma pra mim. O mais que eu consegui é uma pulseira do Brasil e um... Como é que fala, gente? Fone strap. Por aí. Vamos lá, Gênesis 37, verso 1. Todos acharam? Diz assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Verso 12. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então dali, do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço aqui, no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente viram que iam passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram.
Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está lá mais. E agora o que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto por meu filho até que vá encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Amém? Irmãos, eu não sou uma mulher muito vaidosa não, tá? Eu não gosto eu sou muito de ficar me paparicando e me embelezando, não. Vocês já podem ter observado isso. Com certeza vocês já observaram isso. Eu não tenho paciência se eu for numa loja para comprar roupa para experimentar. As roupas começam a grudar no corpo, dá um nojo, dá uma raiva, dá um ódio. Eu sou uma mulher impaciente, eu não tenho paciência para essas coisas. Vou fazer sobrancelha, sinto muita dor, não tenho paciência de ficar ali, puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá. Unha eu já não tenho, porque eu como todas. Então eu também não tenho paciência. E uma coisa que eu também não tenho paciência é de arrumar cabelo. Segunda-feira eu fiz uma progressiva no meu cabelo, vocês podem ver, né? Meu cabelo está liso. Já fui até elogiada pela irmã hoje, falou: nossa, pastora, seu cabelo tá bonito, tá diferente. Falei: é porque eu fiz uma progressiva nele. Aí eu fiz segunda-feira. Tinha 2 anos que eu não fazia uma progressiva no meu cabelo. Por quê? Porque o processo ele é muito demorado. Demora demais e dói, porque eu tenho sensibilidade no couro cabeludo. Então o processo é muito chato. O resultado é maravilhoso, lindo, fica lindo, liso, mas o processo é chato. Eu tive que fazer, porque tinha 2 anos, como eu falei. Porque, gente, eu penteando o cabelo ou não penteando, parecia que eu não tinha penteado, porque eu continuava descabelada. Os fios tudo em pé, uma coisa muito estranha que tava. Às vezes eu olhava assim, a Manuela falou até assim comigo assim: nossa, mãe, você ficou até com um cara de mais nova depois que você fez esse negócio no cabelo. Porque, gente, o negócio tava triste pro meu lado, eu penteava. Eu assim, não parece que por fim eu já não tava nem penteando, porque eu não tava resolvendo. Mas penteando ou não penteando, vou ficar assim mesmo. Eu estou descabelada. E o processo é chato. Você lava o cabelo, você passa o produto. Aí o que faz? Enxaga o cabelo de novo para tirar o produto que você passou. E aí depois o que faz? Tem que secar no secador. E depois tem que pranchar. Eu comecei a arrumar o cabelo segunda-feira, não era nem 2 horas da tarde, acabei 7 horas da noite. 5 horas desse processo com uma pessoa que é inquieta. Por fim, eu já comecei: ai meu Deus do céu, não estou aguentando mais. Por mim, parava até no meio do caminho, porque eu vou ficando nervosa, estressada. Mas, tá funcionando isso aqui, né, gente? Tá funcionando, né? Se não estiver funcionando, eu falo outro, vocês vão me escutar aí também. O processo é dolorido, o processo é demorado, mas o processo vale a pena. No final, a gente chega no resultado que nós queríamos chegar. Cabelo liso, bonito, só passar a mão assim, pronto. Fica até com cara de mais nova, como diz a Manuela. No texto que nós lemos aqui, gente, a gente vê a história de José. José era um jovem rapaz de 17 anos. Ele era um homem trabalhador. José era um filho muito obediente. E José também era aquele que contava para o pai as coisas que os irmãos faziam de errado. Isso aí, né, gente? Eu também contava para minha mãe também as coisas que meu irmão fazia de errado. José era um filho exemplar. Mas José, ele passou por um processo muito dolorido. E um processo que custou muito tempo. Foi um processo que machucou José. Foi um processo que doeu. Foi um processo que demorou tempo. Mas foi um processo que fez José chegar aonde ele queria chegar. Os processos na vida da gente, eles fazem parte. Só que hoje a igreja, ela não quer viver processos. A igreja hoje, ela quer viver só a parte boa. A igreja hoje, ela só quer viver. Gente, eu quero usar isso.
no chão. Vocês estão me ouvindo? Amém? Então tá, vou sem microfone. Você acha que o microfone põe esse negócio aí de orelha aí? Eu não sei como é que chama. Então, os processos, eles fazem parte da vida da igreja. José, ele passou por muito... Não sei nem pouco. Alice deseja... Ai, meu Deus. É assim? Mas isso vai cair na minha cabeça, não? Não vou jogar, não? E deixa eu bater a mão aqui, não vou derrubar isso, não. Ai, gente. Se cair, vocês ri, tá? Fazer o quê? Ser chique é difícil, gente. Pra quem não gosta nem de arrumar o cabelo, né? É difícil usar um negocinho desse. Então, os processos, eles fazem parte da vida da igreja. Os processos, eles fazem parte da nossa vida. E hoje nós temos visto uma igreja que ela não é fria e nem quente, mas é uma igreja que está vivendo morna. Por que a igreja está vivendo morna hoje? Porque ela não aceita os processos. A igreja hoje não suporta os processos. A igreja fria, ela nem está no nosso meio mais. Porque é uma igreja que já se desviou da presença do Senhor. A igreja quente, temos raras e honrosas exceções. Mas hoje no meio de nós existe uma igreja morna, que não tem suportado os processos, não tem aguentado os processos que o Senhor tem colocado diante de nós. E José, ele viveu muitos processos. Processos difíceis, dolorosos, mas que levaram ele a chegar aonde Deus queria colocar José. E um dos processos que José viveu, que para mim foi um dos piores processos, foi a traição. José, ele foi traído pelos irmãos dele. José foi traído por aquele, era para proteger, por aqueles que eram para guardar ele, para amar, para cuidar. E José foi traído pelos seus próprios irmãos. Eu imagino que José não esperava por isso, ser traído pelos próprios irmãos. Para mim foi um dos piores processos que José passou. Para mim foi um dos processos mais dolorosos que José passou, ser traído. Eu já fui traída, eu e meu marido. Nós não foi traição de casamento, mas foi uma traição que nós vivemos, foi numa sociedade que fizemos. O negócio tá bom aí, né? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Tá? Mais ou menos? A gente passou por um processo de traição. A gente tinha um sócio. E o sócio, ele nos traiu. Foi um momento muito difícil que nós passamos. Era uma pessoa que a gente confiava. Era uma pessoa que estava dentro da nossa casa, a gente estava dentro da casa dele. Era uma pessoa que a gente não achava que nunca iria passar a perna na gente. Era uma pessoa que a gente confiava. Era uma pessoa que sabia detalhes nossos, coisas íntimas nossas. E ele foi e nos traiu. Ele nos traiu foi num momento assim, de quando eu engravidei da Manuela. Ele levou a empresa que a gente tinha, empresa aberta de anos. E empresa aberta de anos, para quem não sabe, ela custa dinheiro, a quantidade de tempo que ela é aberta. Ele levou todos os contratos fechados, ele levou tudo que ele podia levar e ainda deixou a gente com dívidas, porque a gente comprou coisas do nosso nome e deixou a gente com dívidas para a gente poder pagar. E ele levou tudo. E nessa época eu estava grávida da Manuela. E eu comecei a pensar, e agora? Eu trabalhava no salão de cabeleireiro em Santa Luzia, mexendo no negócio de cabelo. E eu ia para casa. Naquele momento, as coisas começaram a ficar tão difíceis que eu ia para casa a pé, para poder economizar o dinheiro da passagem de ônibus, eu com aquele barrigão, e ir embora para casa andando. Moro no Previdenciário, então é só morro, né, gente? Aqui em Juiz de Fora tem todo lugar que tem morro, né? A maioria é morro, né? E eu ia andando, porque a gente sofreu uma traição. Uma traição que o quê? Tirou o nosso chão. Uma traição que vocês já até ouviram Samuel falar que o período que ele tentou se suicidar foi nesse período dessa traição que a gente viveu. Mas em todo o tempo eu ficava pensando, Deus, e agora? Como vamos fazer? Estou grávida da Manuela, morava com a minha mãe na época que eu estava construindo a minha casa. Assim, e agora? Como é que eu vou fazer? Estou grávida da Manuela, como é que eu vou comprar as coisas? Como é que eu vou fazer? Só que em todo o tempo desse processo de traição eu vi Deus cuidando da gente nos mínimos detalhes. Deus cuidou da gente nos pequenos detalhes. Todos os dias que eu chegava em casa, eu abria a porta do quarto, tinha algo para a Manuela em cima da minha cama. Todos os dias que eu chegava em casa tinha um presente. A Manuela ganhou até aquelas banheiras, gente, de pé, aquelas coisas chiques de hoje em dia, né?
Aqueles banheiros de criança tomam banho em pé, ganhou aquilo. Ganhou, tinha bebê conforto, e ganhou berço, ganhou colchão, ganhou tudo. Nesse processo de traição, Deus estava cuidando da gente nos mínimos detalhes. Deus não deixou faltar nada. Para José não foi fácil. Para José ser traído por aqueles que ele confiava, não foi fácil. Mas foi um processo que você não vê José reclamando de nada. Você não vê José reclamando de Deus. Você não vê José blasfemando contra Deus. Mas você vê José passando e aceitando o processo. Mas o processo que José passou, que não foi fácil para ele, foi o processo do poço. Os próprios irmãos jogaram ele dentro do poço. A lei do poço: se você está dentro de um poço, pare de cavar. Hoje nós não estamos aqui presos, e ninguém aqui está preso dentro de um poço, mas talvez a sua vida financeira está num poço, seu casamento está num poço, sua vida espiritual está dentro de um poço, a sua vida sentimental está dentro de um poço. Se ela tem alguma área da sua vida que hoje se encontra dentro de um poço, pare de cavar esse poço. Os processos, eles fazem parte da vida, gente. O processo, ele não veio para te matar. O processo, ele veio para te trazer amadurecimento, e para te trazer crescimento, e para te levar para algo melhor ou maior. O processo, ele não mata. O processo, ele amadurece. O processo, ele não nos mata. O processo, ele nos promove para algo maior ou para algo melhor. José estava vivendo todo aquele processo, dentro daquele poço, sozinho, naquele escuro, pensando o que iria ser deles. O plano dos irmãos era matar a gente. Os planos deles eram matar José. Só que José ainda tinha um irmão que não queria matar. José tinha um irmão que queria defender ele, que queria tirar ele daquele poço para que ele voltasse para o pai. Olha a situação que José se encontra. Eu não sei como que está a sua vida aqui hoje. A gente vive muito altos e baixos, né? Hoje a gente vive muito. Hoje a gente está bem, amanhã a gente está mal. Hoje de manhã a gente acorda bem, de noite a gente já está mal. A gente tem essa mania de viver muitos altos e baixos. Mas a gente precisa entender que os processos, eles fazem parte da nossa vida. O processo faz parte. Se José não tivesse passado por esse processo, ele não tinha chegado aonde ele chegou. Ele não teria se tornado quem ele se tornou. Eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por esse processo de traição, eu e Samuel, quem seria nós? Talvez hoje eu não estaria aqui. Talvez hoje a gente teria deixado o sucesso subir na cabeça, porque a gente acreditava que a gente ia ser rico. Ó, eu acho que a gente já estava andando até no mundo das nuvens, pisando em nuvens, que a gente estava achando que ia bombar. Bombou nada. Caiu, tchum, de cara no chão. Mas o processo faz parte. O processo faz parte para ensinar a gente a amadurecer e para a gente nunca esquecer de onde Deus nos tirou. A gente nunca pode esquecer de onde Deus nos tirou, gente. José estava vivendo tudo isso sozinho. E uma outra coisa: os processos, muitas vezes nós vamos viver sozinhos. Às vezes você está rodeado de pessoas, mas você acha que você está sozinho. Às vezes você fala assim: nossa, eu tenho marido, eu tenho filho. Vocês não, muitos aqui são jovens, né? Tem namorado, tem outros aí que está chupando o dedo ainda, que não conseguiu desencalhar. Mas tudo bem. Você tem pai, você tem mãe, você tem seu amigo aí que anda com você o tempo todo. Você acordou, está com a mensagem do seu colega de bom dia. Você vai dormir? Boa noite, meu amigo. E mesmo assim você se sente sozinho. Mas por que você se sente sozinho? Porque tem certos processos que você não vai passar com ninguém. Tem certos processos que, por mais que tenha pessoas do seu lado, esse processo é para você passar sozinho. É para você enfrentá-lo sozinho. E sem o processo da traição, o processo do poço, José também passou pelo processo de ser vendido como escravo. José, ele não foi vendido apenas uma vez como escravo. José, ele foi vendido o quê? 2 vezes como escravo. José, ele foi vendido o quê? Primeiramente pelos ismaelitas, dos irmãos, tirou ele do poço, vendeu ele, e ele foi embora. E a segunda vez que José foi vendido foi para Potifar. José estava sendo escravo, um homem que era livre e tinha se tornado escravo. Hoje, nosso corpo já não está mais preso numa vida de pecado. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Mas quantas mentes hoje ainda são escravas? Quantas mentes hoje ainda estão escravizadas? Não aceita a correção. Mente escravizada.
Você fala, não faz isso, fica bicudo. Você fala, o caminho está errado, fica, não aceita, é mente escravizada. Quando José estava lá na casa de Potifar, ele deve ter imaginado, agora eu estou bem, né? José mandava em tudo, José dava ordem em tudo, José tomava conta de tudo. Ele deve ter pensado assim, agora eu estou bem. Mas não estava bem, não. José era escravo. Quantas fortalezas que há dentro da nossa vida que precisam ser quebradas? Quantas ideias erradas que você tem até hoje? Quanto orgulho que há dentro do seu coração? Quantas vezes nós somos orgulhosos, gente? A gente não aceita. A gente não aceita a correção. Acha que porque a pessoa está corrigindo, ela quer ser melhor do que eu. Ela está achando que é mais do que eu. Nós precisamos aprender a ouvir. Eu passo muito sufoco com isso, porque meu marido adora me corrigir, gente. Pensa numa pessoa que gosta de me corrigir, é o meu marido. Ele ama me corrigir. Eu falei, gente, eu devo errar muito, porque ele me chama atenção. E ele chama mesmo. Quando eu fiz alguma coisa errada, eu já sei. A cara dele muda. E tem aquela cara ali de sorridente, é aquilo ali mesmo, tá, gente? Então, antigamente o apelido dele era Sorriso, porque é só vive rindo. Bota caindo no céu, bota chover dentro de casa, bota caindo toró lá de fora, bota tudo ruim, que ele tá o quê? Durante todo o processo, ele tá rindo. E ele gosta de me chamar, e ele não tá errado, não. Porque o pai que ama seu filho, o que ele faz? Ele corrige. Então, se ele me ama, o que ele faz? Ele também me corrige. Então, quando eu faço algo que ele não gostou, que eu fiz algo de errado, eu já sei na cara dele. Aí eu já fico, sangue de Jesus. O que eu fiz? Aí eu começo a olhar todo o meu dia, a olhar toda semana, eu fico pensando, o que eu fiz? O que tá vindo por aí? Qual vai ser a correção? E por muitas vezes eu não aceitava a correção, não. Ah, não, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Não, mas eu falei desse jeito porque aconteceu aquele negócio. Mas a gente tem que aprender a ouvir. Porque às vezes a gente quer fazer o quê? Colocar a culpa no outro. Não, mas eu justificar o nosso erro em cima do erro do outro. E nós não podemos ser assim, não. A gente tem que aceitar. Aceitar a correção, abaixar a cabeça, ouvir, pensar. Não é bom ser corrigido de forma alguma. Quem gosta de ser corrigido? Eu detesto. Tem alguém aqui que gosta de chamar atenção? Não tem, né? Não tem. Ninguém gosta. Porque a gente sempre quer acertar. Mas tem coisas cadeias que precisam ser quebradas da nossa vida, por quê? Porque nós precisamos deixar essa vida presa, aprisionada que estamos carregando. E aceitar verdadeiramente ser livre. Então, quantas coisas que você ainda é escravo, porque você não aceita a correção. Quantas coisas? José pensou, agora eu estou bem. Estava bem nada, gente. Estava bem nada, porque ia vir um próximo processo, o processo da tentação. Que foi quando José começou a ser tentado pela mulher de Potifar. Ô, gente, agora eu vou falar um negócio pra vocês. Vocês acham que José não quis pegar a mulher, não? É lógico que ele quis. É lógico que ele quis. Ele era um homem jovem. A Bíblia fala que ele era o quê? Bonito. Você acha que ele não queria dar uma pegada nela? É o que queria. Só que em todo o tempo José fazia o quê? Corria da tentação. Em todo o tempo José fazia o quê? Corria da tentação. E quantos processos de tentação que você não passa? Quantos? Passa uma mulher bonita, o que você faz? Você olha. Passa uma mulher com short curto, o que você faz? Você olha. Mas Amanda, é bonito, mas não é para você olhar. E se fosse feio, com certeza você não ia querer olhar. Com certeza, não ia chamar atenção. A mulher bonita chama atenção até de nós mulheres, que a gente fala, nossa gente, que pele é aquela? Meu Deus, que cabelo é aquele? Olha o nariz dela! Chama atenção da gente, não chama, meninas? E deles então? A gente fica, meu Deus, olha a roupa, olha aquela sandália, olha aquele sapato. Essa mulher saiu da onde? Não é possível, de que loja que ela veio? Chama atenção nossa, e quanto mais dos meninos? Mas José, ele conseguiu passar pelo processo daquela tentação. E as meninas também, quantas vezes não conseguem passar pelo processo? Passa aquele homem saradão, bombadão, sem camisa aberta, com a barriga tanque. Não tanque com uma trouxa de roupa em cima, mas tanque mesmo, sarada. O que vocês querem fazer? Vocês querem olhar. Ou não quer? Quer olhar assim, mas a gente tem que vencer o processo da tentação, gente. Nem pode ficar olhando, não.
ler como ele teve vontade. A Bíblia não fala, mas ele teve vontade, gente. Senão ele era bicha. Ele teve vontade. A Bíblia não fala. Vocês não falam, sai daqui falando que eu falei que na Bíblia está escrito isso não. Que José teve vontade. Não está escrito não, mas ele teve, tá? É o que eu acho. Porque senão ele era bicha. E todo tempo José estava passando por esse processo da tentação e ele caiu. Não caiu. E se ele tivesse dormido com ela, o que tinha acontecido com ele? Ele não tinha chegado aonde Deus tinha reservado para ele. Às vezes você não chegou aonde Deus quer te colocar ainda. Talvez tem processo na sua vida que você está agarrado nele ainda. É porque você não passa pelos processos. Chega a tentação, você cai, você fala dos outros, você murmura, você reclama. Você fala o que não deve falar. Você fala com um aqui, você fala com o outro ali. Nós precisamos passar pelo processo da tentação sem cair nele. Sem nada, sem chegar perto, se for preciso. José, o tempo todo, Deus estava com ele nesses processos. José não estava sozinho. Tanto que a Bíblia fala que quando José chegou na casa de Potifar e ele começou a tomar conta de tudo, o que aconteceu? As coisas de Potifar começaram a ser abençoadas. Em nenhum momento José estava sozinho. E em nenhum momento da Bíblia você vê José reclamando, choramingando, murmurando, se revoltando contra Deus. Você precisa entender os processos. Ai, mas é porque não foi o seu pai que te abandonou. Ai, é porque não foi sua mãe que fez isso contigo. Os processos fazem parte da vida. Ou você aceita o processo, ou você nunca vai amadurecer. Ou você aceita o processo e segue o processo com Deus na sua vida para você ser abençoado e abençoar as pessoas, ou você não vai viver aquilo que Deus tem reservado para você. José, ele era abençoado e ele abençoava por onde ele passava. Não importa o processo que a gente passe, gente, nós precisamos continuar sendo abençoados e abençoar quem está do nosso lado. Aí você está ruim, te pede oração. Ai, eu que estou precisando de oração, vem me pedir oração. Gente, então José ia falar, eu não vou cuidar da sua casa não, Potifar, porque eu estou ruim. Porque eu estou escravo. Eu prefiro morrer. Você está passando uma luta lá na sua casa, o que você faz? Vou no culto não. Não, estou ruim. Vem para você ser abençoado. Uma coisa que vocês precisam entender, gente, o processo não vai matar. O processo vai te amadurecer. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Você vai se tornar uma pessoa mais madura. Você vai se tornar uma pessoa que Deus quer que você seja. E o último processo, para a gente poder finalizar, que José passou, foi o processo da cadeia. José foi preso por causa de quê? Porque como José não caiu na tentação da mulher agarrar ele, o que aconteceu? Ela inventou que José tinha agarrado ela, porque ela tinha conseguido ficar com a capa dele. Aí o que acontece? Ela fala para Potifar, José tentou me agarrar. O que acontece? Potifar manda prender José, por causa daquela mentira que a mulher de Potifar contou. E aí José vai para a cadeia. E José é tão abençoado que até mesmo na cadeia o carcereiro deixa José tomar conta dos outros prisioneiros. Olha que extraordinário, gente. Será que a gente está nesse nível, sem importar o processo que a gente está passando, a gente conseguir ajudar o próximo? A gente conseguir ser diferente? Porque às vezes tem gente que está passando tanto processo que está andando carregado aí para a parede. E está andando assim na parede aí, ó. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Deus te ama. Deus está te dando força para você enfrentar o processo. Deus está te capacitando e está te ensinando no processo. Gente, tudo que Deus faz na nossa vida é para poder ensinar. Ou a gente aprende, ou a gente sofre. Ou a gente aprende e sofre, mas aprende. Então tem gente que está aí, ó, cabisbaixa. Sua alegria não tem que estar nas coisas não, gente. Sua alegria tem que estar em Jesus. Sua alegria tem que estar nele. E José foi para a cadeia, ficou preso. Quantas pessoas hoje elas estão presas? Presas na murmuração, descontentamento, não está satisfeito com nada. Deus faz,
você reclama. Deus não faz, você reclama. Deus está agindo, você reclama. Deus também não está agindo, você reclama também. Nós não podemos ser uma igreja descontentada, a gente tem que ser uma igreja grata. José foi para aquele lugar, para poder, sem querer estar lá. Chegou naquele lugar por causa que os irmãos venderam ele lá atrás. Mas José, ele precisava o quê? Viver algo que Deus tinha reservado para ele. José precisava viver algo que Deus tinha preparado para ele. José sabia? Não. José não sabia. Você não sabe aonde você vai chegar com o processo que você está passando. Mas Deus sabe. José nunca imaginava, gente, quando ele contava os sonhos para os irmãos, que não era ele que interpretava os sonhos, ele apenas contava, quem interpretava eram os irmãos, e o último sonho foi os irmãos e o pai, que ele ia se tornar governador do Egito. José nunca imaginava, ao meu ponto, que acho que José achava que ele ia se tornar o líder dos irmãos. Porque a capa que o pai de José já tinha dado para ele representava isso. Que Jacó iria deixar José como o dono ali, como quem iria mandar, como quem ia resolver. Ele que ia tomar o lugar de Jacó, ele que ia ser o sucessor de Jacó. A capa que Jacó deu para José representava isso. Jacó não tinha falado, mas através da capa, Jacó já estava falando, José vai ficar no meu lugar. Então, para mim, era o que José estava achando, que ele ia ficar no lugar do pai, tomando conta das mulheres, tomando conta da riqueza do pai, tomando conta de tudo aquilo. Só que não era isso. Por mais que Jacó queria que José ficasse ali no lugar dele, não era isso que Deus tinha reservado para ele. Deus tinha reservado para ele um trono no Egito. Só que José foi passando pelos processos, chegou lá na cadeia, cuidando dos presos, até que um dia, o que acontece? Ele revela o sonho. Acontece o sonho lá, ele revela o sonho, e o copeiro vai embora. Vocês conhecem a história. E aí José fala assim, vocês lembrem-se de mim quando você sair daqui. Só que ainda passou 2 anos para que o copeiro se lembrasse de José. Sabe por que o copeiro não se lembrou de José? Porque se o copeiro se lembrasse de José, José trabalharia apenas na copa, como copeiro também. Então Deus fez o copeiro se esquecer de José, porque Deus não tinha para José trabalhar numa copa como copeiro. Deus tinha para José algo muito maior. Deus tinha para José um trono, um governo para entregar nas mãos dele. Eu não sei qual que é o processo que você tem passado. Eu não sei como que encontra a sua vida hoje. Eu não sei como que você está. Mas o processo não é para te matar. O processo é para te amadurecer e para te levar à promoção de algo maior ou melhor. Esse processo de José a ser traído pelos irmãos e a chegar lá na cadeia durou 13 anos. Foram 13 anos de processo. Será que eu e você estamos dispostos a passar por 13 anos de processo para poder chegar onde Deus quer colocar a gente? Porque hoje a gente é uma geração Nutella, tem que ser para hoje, para ontem, para agora. Deus tem que fazer hoje, tem que fazer agora. Deus não faz no seu tempo. E se você não aceitar o processo, vai demorar mais tempo ainda. Se você não passar pelos processos como Deus quer que seja, vai demorar mais tempo ainda. Ou a gente aceita o processo e vive o processo sem murmurar, gente. Mas lembrando, é para me amadurecer, é para me crescer. Eu não vou morrer aqui nesse processo. Eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. 13 anos. E para José se encontrar com os irmãos dele, foi 20 anos. 20 anos nesse processo. Porque aí José foi para o palácio e depois de 7 anos de vaca gorda, veio 7 anos de vaca magra. Aí que José encontrou com os irmãos. Por isso que os irmãos não reconheceram ele. José era novo quando saiu, estava totalmente diferente depois de 20 anos. Aí eu com tantos anos, a gente com 20 anos depois a mais. O que a gente fica? Mais velho. Aí as coisas vão acabando. E José era novo, mas José reconheceu, porque já conhecia os irmãos. 20 anos de um processo. E mesmo assim, José, ele não quis matar os irmãos, ele quis testar, para saber se os irmãos tinham mudado.
para saber se eles permaneciam da mesma forma. Os processos, eles fazem parte. Mas vai depender de você, de mim, a gente aceitar os processos ou não. Hoje a gente vive uma geração que é tudo para agora. Gente, não vai ser agora. Deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus te moldar. Você é um vaso nas mãos do Senhor. Ele só está te lapidando. Ele está consertando. Hoje ele te forma, aí não está legal, ele te desmancha e te faz de novo. Aí ele faz de um lado, está esquisito, ele vai e faz de novo. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar o seu interior. Quantas coisas aí dentro de você que ainda precisa ser mudado. Quantas coisas, o processo é para trazer mudança sobre você. Quantas coisas aí dentro precisa de mudança. Sabe por que hoje você usa máscara? Você vem aqui com uma máscara muito bonita, mas o lugar que você fica menos tempo é aqui. Você usa uma máscara muito bonita, você finge ser um crente muito bom, muito legal, muito santo, mas sai daqui. Como está dentro de você? Quem é você na escola? Quem é você em casa com os pais? Aceita os processos. O processo é para te moldar. O processo é para poder te lapidar. O processo é para poder fazer você ser melhor. Eu fui chamada para poder ministrar, até para a liderança de uma das pastoras aqui da casa. E eu estava orando a Deus, né? Falei, Deus, eu preciso chegar lá, não com algo que eu quero falar, mas eu preciso lá ministrar algo que o Senhor quer que eu fale para elas. Isso, o convite foi no domingo, aí eu vim no culto na terça e orando a Deus, Deus. E quando eu recebo essas oportunidades que Deus me dá, eu fico muito preocupada, porque é muita responsabilidade. Você fala assim, me dá piriri, me dá diarreia, me dá tudo, gente, que vocês podem imaginar. E eu comecei a orar a Deus, falei, Deus, e agora? O que o Senhor quer que eu fale para a liderança, para as mulheres? O que elas precisam ouvir? Porque eu posso chegar lá e falar para elas qualquer palavra que eu tenha. Mas o que o Senhor quer que eu fale para elas? Aí eu estava aqui na frente, aqui onde o Gabriel está sentado, e eu orando a Deus, falando com Deus. E aí eu não consigo pensar em mais nada, eu não consigo concentrar em mais nada, eu só penso nisso. Eu só fico pensando nisso. Aí Deus colocou assim na minha frente, assim, eu ouvi uma palavra escrito processos. Toda escrito de preto, assim. Falei, tá, Deus, o Senhor quer que eu fale de processos para ela. Mas o que eu vou falar de processos? Só que uma coisa que a gente precisa entender é que antes da gente ministrar, Deus ministra em nós. Antes da gente passar, Deus passa. Antes da gente passar, Deus fala conosco. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. Esse ano não tem sido um ano muito fácil para mim, para minha casa. Tem sido um ano muito difícil para a gente, em todos os aspectos. Muitas vezes nós estávamos aqui e ninguém imaginava como que nós estávamos. Chateados, feridos, decepcionados. Porque é impossível você olhar para o Samuel e achar que o Samuel está com algum problema. Porque ele só ri. É impossível você olhar para ele e falar, ele está com algum problema. Não tem como. E ninguém imagina. Todos cultos que a gente veio, às vezes que até a gente pregou, atendimentos do MMA que a gente fez, como a gente estava devastado. E o Senhor ele começou a falar comigo sobre os processos. E ele começou a falar comigo, minha filha, o processo ele não vai te matar. O processo ele vai te amadurecer. E o processo vai te levar a uma promoção. Ele vai te promover a algo melhor e a algo maior. Porque foram dias tão difíceis que eu achava que eu iria morrer. Que eu me sentia literalmente sozinha. O que eu falei aqui pra vocês era tudo que eu estava sentindo. Às vezes tinha dia que eu me sentia sozinha, tendo marido, tendo filhos. Mas eles não podiam fazer nada por mim, nem resolver o meu problema. O processo era eu e Deus. O processo era comigo. Conflitos dentro de mim. Coisas que Deus estava fazendo comigo. Porque Deus, por mais que eu seja casado, Deus trabalha comigo de uma forma e com meu marido de outra. O processo comigo é de um jeito e ele é de outro. Por mais que a gente seja uma pessoa só. E Deus ministrando, eu falei, Deus, tá bom. Tá bom. Então todos os momentos difíceis que eu tenho passado esse ano, desse tempo pra cá, porque muitos dias desse ano eu me arrastei.
Muitos dias desse ano eu pensei em parar e desistir. Quando Abraão ministrou o primeiro dia aqui nesse culto sobre não parar, que foi o primeiro domingo, aquele dia ele estava ministrando para mim. Eu tomei posse, porque eu tinha decidido a não continuar. Cheguei aqui, não tinha lugar aqui na frente, só tinha lugar lá atrás, no escuro. Falei, vou sentar aqui atrás. E eu chorei o culto inteiro. Não sei se ele me enxergava, porque é difícil a gente enxergar quem está no escuro. Mas eu chorei o culto inteiro, que parecia que ele olhava e falava para mim. Ou parecia não, ele estava falando, era para mim. Porque eu tinha decidido que eu não ia continuar. Eu tinha decidido que eu ia sair da igreja, que eu ia frequentar uma igreja lá perto de casa, para você ver como é que estava o meu estado, o meu processo. Só que aí agora Deus começou a falar comigo. Esses dias que o processo que eu estava passando, que eu estou passando, o processo não é para me matar. Mas que o processo é para poder o quê? Me amadurecer e me promover a algo melhor e algo maior. E Deus falava nitidamente comigo, minha filha, o processo não vai te matar. O processo vai te amadurecer. E o processo vai te levar a algo maior e melhor. Vai te promover. Então, essa palavra, ela tem ficado comigo esses dias. Desde esse tempo. Todos os dias que eu passo um momento difícil, que eu passo uma luta, eu lembro, o processo não vai me matar. O processo vai me amadurecer e vai me tornar alguém melhor e maior. Eu não sei como você está aqui hoje, mas o processo não vai te matar. É o que Deus falou para mim. E se você também está passando um processo difícil, que você também tome posse disso para você essa noite. O processo não vai matar a gente. O processo não matou José. O processo fez o que com José? Amadureceu José. Porque se José fosse aquele menino de 17 anos, ele não poderia ter assumido um trono de governo no Egito. Deus testou José nos últimos detalhes. Testou José em tudo, nos pequenos detalhes. E José permaneceu firme, sem murmurar contra Deus. José permaneceu firme, sendo abençoado e abençoando pessoas. Nós não temos vivido dias fáceis. Cada um aqui vive a sua luta. Cada um aqui vive o seu processo. Mas aceite o processo. Viva o processo. Deixe o processo te amadurecer. Porque o processo vai te promover. E quando vem a promoção é tão bom. Quando a gente é promovido no trabalho, não é bom? Você começa a fazer planos com um salário que aumentou. Você começa a fazer planos com várias coisas. E valeu a pena. Tudo aquilo que José passou. José foi a salvação da família. Que nós possamos também ser salvação para muitas pessoas. José, ele fez a diferença naquele tempo. Que nós também possamos fazer a diferença no nosso tempo. José foi aquele que foi levantado como a segunda autoridade depois do rei do Egito. José se tornou um grande homem, mas que passou por processos difíceis, demorados e doloridos, mas que chegou aonde Deus queria que ele chegasse. Chegou aonde Deus queria que ele chegasse. E José se tornou quem Deus queria que ele se tornasse. Deus, ele tem grandes planos para nós. Planos que nós não pensamos, não imaginamos. Mas nós só iremos viver esses planos se nós aceitarmos os processos. E se nós vivermos os processos. Então lembre-se o tempo todo, o processo não vai te matar. O processo só está te amadurecendo. Fazendo com que você seja uma pessoa melhor. Fazendo com que você seja uma pessoa madura. Até parece que eu e a Amanda conversamos antes. Fazendo com que você se torne uma pessoa madura. Para que você viva aquilo que Deus tem para você. O seu processo pode ser rápido? Pode. Mas o seu processo também pode ser demorado. O de José foi 13 anos. Para reviver a família, 20 anos. Mas lembre-se de Deus o tempo todo. Viva o processo. Porque vai valer a pena. Vai valer a pena a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue. Vamos ficar sobre os pés, quero orar.